Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, né? São duas coisas diferentes, com ações de graça, uma coisa só. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Versículo 10. Alegre-me de sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltará oportunidade. Versículo 15. E sabeis também a vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, bastantes para as minhas necessidades. Versículo 18. Recebi tudo, e tendo abundância, estou suprido. Desci, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e prazível a Deus. Versículo 21, 22 e 23. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Ó irmãos que se acham comigo, vos saúdam. E todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Salvador, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. É porque aqui, irmãos, está um pouco escuro, né? Então a gente que já passou dos 40, o negócio... Todo mundo que já tem 40 tem que usar óculos, né? Não sei se vocês sabem disso. E está um pouco escuro, né? Só tem lâmpada lá e está dando sombra. Mas em nome de Jesus, o Nikita vai resolver. Deus vai usar ele para isso. Irmãos, preste bem atenção. Como nasce a igreja? Como nasce a igreja? O que é uma igreja? O que é a igreja? Vou te explicar o que é a igreja. A igreja, ela vai nascer dentro de uma ortopraxia. A igreja não tinha ortodoxia. O que é ortopraxia? São ações movidas por práticas. Ações movidas por práticas. Então a igreja, a igreja é fruto de uma profecia. Não existia. E a primeira pessoa no Novo Testamento a acreditar na igreja foi João Batista. E você vê que João Batista, ele larga prazeres para se dedicar à igreja. Ele renuncia a muitas coisas que ele teria direito, né? O seu conforto. Quando você começa os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, no capítulo de número 3,
você vê todo o amparato que João Batista tinha. Era um amparato de roupas, de animais, um alimento silvestre, né, que ele colhia na vegetação. E aquele alimento de mel silvestre, que era o que ele possuía, porque ele havia deixado a melhor comida. Então a primeira coisa que a igreja vai nos ensinar é algumas renúncias, entendeu? É o primeiro pano de fundo da igreja. Quando você pensa em igreja, você vai pensar em ortopraxia, o que eu faço. Ali é a primeira ideia da igreja. Então a primeira igreja ambulante, né? A igreja, porque a igreja somos nós. Então a primeira igreja ambulante, igreja física, é João Batista. É por isso que quando aparece Jesus no Rio Jordão, João Batista vai dizer que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés, eu vos batizo com água, ele vos batizará com o Espírito e com fogo, e apresenta Jesus, e ali Jesus dá os moldes, os sacramentos da igreja, né? Vai dar o exemplo de batismo, posteriormente no final do seu ministério, quase no final vai dar o exemplo do que é a ceia, e ali surge o Evangelho. Jesus começa a pregar num vilarejo, um interior, um lugar simples, humilde, e ele não tinha um púlpito, ele não tinha uma localidade, e ele pregava nas ruas, nas praças e nas sinagogas. A sinagoga era um local onde qualquer um rabino poderia ensinar. E ali Jesus pregando, ele vê que sozinho ele não conseguiria alcançar as multidões, porque todo mundo que constrói alguma coisa, constrói um legado, e você precisa de discípulos que ecoem a sua voz, que fortaleçam a sua verdade, que passem o seu entendimento. E Jesus ali vai caminhando em setores diversos, mas de forma organizada. Ele chega na beira da praia e convida os seus primeiros discípulos, e ele vai dizer: vem, segue-me, que eu vos farei pescadores de homens. Interessante que aqueles discípulos, eles saem de um lugar sem conhecer absolutamente nada, sem conhecer a ideia do Evangelho, e eles já saem dali com uma formação de serem ganhadores de almas. E por que Jesus não mandou primeiro eles para o seminário? Jesus não mandou primeiro eles para catequizar, para estudar. Jesus não mandou primeiro eles para o culto de doutrina, não trouxe eles para o culto de libertação da pastora Marta. Por que Jesus não fez isso? Não fez isso? Porque Jesus, ele foi imediatista. Ele falou: se vocês quiserem deixar isso tudo aí e virem após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. Eu não vou preparar vocês primeiro para ser, eu vou fazer vocês. Por quê? Porque não dava tempo, irmãos. O Evangelho ali era ortopraxia, era na prática, era no dia a dia, era no café da manhã, comendo junto, era no almoço, era quando ele curava um paralítico, era quando ele curava um cego, é quando ele recebia uma crítica ou um xingamento, como se fosse louvor. A tudo ali Jesus estava ensinando, porque em tudo Jesus ensinava, e até quando pregava, Jesus ensinava. E ele vai andando, e chega na Receita Federal, e convida Pedro para ser seu discípulo, só que Pedro convida Mateus, para ser seu discípulo, só que Mateus, ele era um publicano, e os publicanos eram considerados traidores da pátria, então a sociedade tinha aversão aos publicanos, e alguém que representava a sociedade
tinha mais aversão ainda aos publicanos, era Pedro. E o que Jesus faz? Jesus vai até Pedro, que era um zelote, e também convida para ser um discípulo, e aí Jesus forma os 12 pessoas. E aí Jesus vai lá na sua região, porque Israel estava dividido em 2 regiões, Mauro, Judeia e Galileia. Jesus tinha 12 discípulos. Quantos discípulos? Quantos discípulos? Dos 12 discípulos, o único discípulo de Jesus, guarde isso, porque você não vai achar em lugar nenhum. O único discípulo de Jesus, que era conterrâneo de Jesus, era Judas. Era o único que era judeu da Judeia. E Judas tinha tão boa reputação, que de Jesus, ele era o tesoureiro. Tinha boa reputação, tinha carisma, tinha boa reputação, tinha carisma, era conterrâneo de Jesus, porém era um mau caráter. Tem uma frase que eu uso muito quando eu faço café, o pastor Alberto até lembrou hoje. Eu sempre digo que café tem que ser forte, porque fraco já chega o caráter das pessoas. Café tem que ser forte, porque fraco já chega o caráter das pessoas. Judas era uma dessas pessoas que eu aprendo com a Bíblia, que para seguir Jesus não adianta ter só boa reputação. Você é bom, você é o cara, você é confiável, você é louvável. Não adianta só isso, não adianta ter só boa reputação, não adianta ter carisma, ser o querido das multidões, não adianta ter boa reputação, não adianta ter carisma, não adianta vir de um bom lugar. Para seguir a Jesus é preciso ter um bom caráter. Mas pastor, eu sou um mau caráter, eu sou um cara de caráter falho, eu minto, eu engano, e às vezes eu estou enganando a mim mesmo, e o que eu faço? A palavra personalidade vai nascer da palavra persona. O que eram as personas? Existe a expressão em francês, não é desse jeito que eu estou falando, mas não tem necessidade. A persona era as máscaras que tapavam só a base dos olhos, que se usavam nos bailes de máscaras em Veneza. Daí persona, cada um tinha a sua persona, tinha a sua face, tinha a sua máscara. E daí vai nascer a palavra personalidade. A personalidade, ela é imutável. É algo que eu nasço com ela. Por exemplo, Paulo, ele era uma pessoa sanguínea, ele era sanguíneo. Onde está a seita dos nazarenos? Nós vamos lá, vamos matá-los, vamos prendê-los, vamos arrastá-los pelas ruas, porque eles estão indo contra o nome do Eterno. Nós vamos amanhã, Saulo? Nós vamos depois, Saulo? Não, nós vamos agora, porque o sangue está correndo nas minhas veias. E quando Saulo se converteu, e o seu nome não foi mais pronunciado da forma grega, mas agora da forma judia, Paulo, pequeno, e essa persona sanguínea que era Paulo, o que Deus fez? Deus mudou? Deus transformou? Não, Deus não muda a personalidade. Por quê, pastor? Porque não tem necessidade. Então o que Deus faz? Deus canaliza a personalidade. Aquele mesmo Paulo, que era Saulo, da forma grega, que perseguia, que matava, que não deixava para amanhã, ele continuou sendo aquele mesmo cara, mas ele canalizou aquela persona. Ou seja, vamos pregar? Mas Paulo, vamos pregar amanhã? Vamos pregar depois de amanhã? Não, nós vamos pregar agora. Vamos falar depois? Vamos falar amanhã? Não. Nós vamos falar agora. E se te baterem com a sorrace, se te colocarem na prisão, não tem problema, eu já estou acostumado. Acostumado, Paulo? Sim, eu já estou acostumado. Acostumado como, pastora Marta? Em perigos muitas vezes, em açoite muitas vezes, em frio muitas vezes, em fome muitas vezes, em perigo entre os falsos irmãos, em açoite muitas vezes, em naufrágio muitas vezes. Tive que descer
descer em um cesto por uma muralha para escapar pela minha vida, mas em tudo isso eu louvo ao Senhor. Mas depois disso, Paulo, tu vais deixar para amanhã, para depois da manhã? Não, não. Eu continuo sendo o mesmo sanguíneo de antigamente. Aquele cara que bebia um combo, que bebia 2 combos, que bebia 3 combos, que cheirava, que fumava, que chegava na festa, arrumava confusão com todo mundo, que era o primeiro a promover a festa. Deus não vai mudar a sua personalidade, mas se Ele te trouxe para cá, continue sendo esse camarada, irmão, de disposição, e use essa persona toda para fazer a obra de Deus. É isso. Está dando para entender? Está claro? Está claro como a polpa do coco, porque aqui não neva. Está claro como a polpa do coco? Agora, caráter não. O caráter, ele é formado. A persona, você nasce com ela. O caráter é formado. Formado pelos nossos pais, que são a entidade que nós temos maior aproximação. Mas são formados também pelos nossos líderes, pelos nossos mestres, pelos nossos pastores. E até os 7 anos de idade é o período mais importante para formar o caráter do ser humano. O período mais importante ali, educacional. Depois você vai remar contra a maré, né, até os 12, mas esse período ali é essencial. E de repente, porque você criou um filho egocêntrico, ou um filho sem limites, né? Ou um filho com muitos sims, ele cresce um adulto com um caráter defeituoso. Mas ainda assim, Deus pode mudar esse caráter defeituoso. E pastor, o que Deus precisa para mudar esse caráter defeituoso? Acaso Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa. Acaso Deus precisa de alguma coisa? Sim, Deus precisa. Deus precisa que você permita que Ele mude. Porque Deus não muda vontades. Diga comigo, Deus, diga bem forte, quem almoçou hoje diz amém. Deus não muda vontades. Deus muda decisões. Está errado, irmão. Deus, diga, Deus não muda decisões. Deus muda vontades. Por quê? Quem decide sou eu. Sou eu que decido. A minha vontade, pastora Marta, pode ser até pelo errado, porque o errado é mais prazeroso. Mas se eu decido pelo certo, mesmo tendo vontade do errado, Deus vai entrar dentro da minha alma. Aleluia. E vai transformar a minha vontade. Por quê? Eu já decidi pelo certo, mesmo tendo vontade do errado. Você é senhor das suas decisões, e o tempo é senhor das realizações. Você é senhor das suas decisões, e o tempo é senhor das realizações. Não existe coisa mais difícil do que filho rebelde. Não existe coisa mais difícil do que filho rebelde. Filho rebelde tem pai, mas vive como órfão. Tem casa, mas vive como pedinte. Tem comida, mas vive como faminto. Tem conselho, mas vive desnorteado. Não existe coisa pior do que filho rebelde, porque filho rebelde não vive. Filho rebelde vegeta, mesmo tendo as orientações do pai. E a igreja surge, e ela engrena como uma máquina, e ela vai atraindo as multidões, e ela vai atraindo as sensações. Os governos estremecem, ficam com medo, começam a perseguir a igreja. Quem são esses agitadores? Da onde está surgindo essa seita? E para piorar as coisas, Maurinho, a igreja se reunia uma vez por semana,
para beber o sangue e comer a carne de alguém, as portas fechadas. E a sociedade começou a dizer que a igreja era um grupo de canibais. Aí surge o primeiro grande orador da igreja, depois que Jesus foi assunto aos céus, chamado Estevão. A igreja continuou se reunindo, a igreja continuou crescendo, Estevão continuou pregando com autoridade, e as multidões aflamadas pelo ódio, pela ira, pelo pavor, pelo medo, pelo receio, pela síndrome de ganância, pela síndrome de poder, pegaram as pedras, acusaram Estevão de herege e o apedrejaram até a morte. A função dos nossos inimigos é sempre dar uma culpa que nós não temos, é rasgar uma roupa, expor uma vergonha, tacar uma pedra. E o que eu devo fazer nesta posição? Você não grita, você não justifica, você não taca a pedra de volta. Por quê? Porque você tem visão humana, pastor? Não, a sua visão é como a visão de Estevão. E como foi a visão de Estevão? Pode apedrejar, porque não tem problema. O que você está vendo? Está vendo a porta do parlamento, a porta do fórum, a porta do Ministério Público, a porta da Receita Federal, a porta do Palácio do Planalto. Não, o que você está vendo? Eu estou vendo os céus abertos. E o que você vê, Estevão? Eu vejo o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Quem nos justifica é o Senhor, porque não podemos ser justificados pelas nossas ações. Eu não sei se você já foi acusado por uma coisa que você não fez. Dói, machuca. Eu não sei se já fizeram uma coisa contra você, te dando uma culpa que você não tem. Dói, machuca. Por muitas vezes eu pensei em me defender, mas eu entendi que quem nos justifica é aquele que tem poder, é autoridade. Mas só quem pode entender isso é quem está aqui dentro, mas consegue ver o céu pelo lado de dentro. O carnal enxerga o céu pelo lado de fora, o salvo enxerga o céu pelo lado de dentro. Eu já falei que nessa noite eu vim para pregar, e pregar com conhecimento e poder. Eu vim para pregar de verdade. E mataram Estevão, e a igreja como brasas se amontoavam, e a igreja crescia cada vez mais. E quem estava ali? Quem estava ali? Quem estava ali? Quem estava ali? Saulo. Aleluia. E aquela visão fatídica tocou tão profundo em Saulo. E a partir daquele momento foi uma linha divisória. Porque eu acredito que existe algo maior acima do que aquilo que eu chamo de seita. Saulo sai dali reflexivo. E os cristãos continuam impetuosamente. Mesmo com a morte de Estevão, eles continuam nas ruas. Ou seja, eles continuam em perigo, mas com ausência de medo. Entendeu? A promessa do Evangelho, guarde isso, não tem no YouTube, não tem em lugar nenhum, não vai achar na internet. A promessa do Evangelho não é ausência de perigo, de dificuldade, de problema. A promessa do Evangelho não é ausência de perigos, de dificuldades, de problemas, perigos de morte, sofrimentos. Pastor, qual é a promessa do Evangelho? A promessa do Evangelho é a ausência de medo. Você já leu Salmos 23? Ainda que eu andasse, não tem no YouTube, não tem na internet, não vai achar em lugar nenhum. Ainda que eu andasse
pelos vales que exalam sombra e morte. Pensa, Alexandre, num vale que exala sombra e morte. É pior do que o Cesarão quando era dominado pelo tráfico. É pior. Entendeu? Mas olha o que o salmista vai dizer: ainda que eu andasse lá, ainda assim eu não temerei. A promessa do Evangelho não é ausência de perigo. A promessa do Evangelho é ausência de medo. Entendeu? É por isso que mesmo depois da morte de Estevão, os cristãos continuaram na rua, mesmo a despeito do perigo, mesmo a despeito da morte, mesmo a despeito da dor, mesmo a despeito dos problemas, porque a promessa do Evangelho não é ausência de perigo, a promessa do Evangelho é ausência de medo. E eu vou liberar uma outra revelação: medo é fé ao contrário. Medo é fé ao contrário. Quando temos medos, nós somos vítimas dos nossos próprios meios. A Bíblia diz assim: tudo que eu temia me sobreveio. Tudo que eu temia me sobreveio. O maior medo de Pedro era de trair Jesus. O maior medo de Pedro era de trair Jesus. Jesus disse assim: aquele que pegar no bocado molhado comigo, esse haverá de me trair. Pedro vira para Jesus e diz: acaso sou eu que vou te trair, Senhor? Jesus não disse que era ele que queria trair. Aí Jesus disse: tu dizes. Ele não trai como Judas traiu, mas lá na frente, na casa de Anás e Caifás, ele trai no pátio. Por quê? Medo é fé ao contrário. Quando temos medos, nós somos vítimas dos nossos próprios medos. O que Deus está dizendo para você nessa noite: não coloque medo, coloque fé. Não coloque medo, coloque fé. Porque a promessa da Bíblia não é ausência de perigo, não é ausência de dificuldade, não é ausência de problema. A promessa da Bíblia é ausência de medo. Eu estou cheio de problema, mas eu acredito, eu creio, eu vou adiante, vai acontecer, já aconteceu. Porque o poder não está naquilo que você pensa, está naquilo que você declara. O poder não está naquilo que você pensa, está naquilo que você declara. De repente você entrou aqui pensando que vai dar errado, mas o poder está na sua palavra. Eu declaro em nome de Jesus que já aconteceu, que já deu certo, Deus já fez, a vitória já é minha, no nome de Jesus. Eles continuaram perseguindo, e a igreja continuou pregando, e Saulo sai para perseguir, e ele ouve dizer que os cristãos estavam em Damasco, e ele sobe sobre seu cavalo e vai a Damasco. E a Bíblia diz que no meio do caminho apareceu-lhe o Senhor. E o texto vai dizer que ele caiu com o rosto em terra. Não sei se caiu do cavalo, ou se estava fora do cavalo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele cai com o seu rosto em terra. E aí uma voz ecoa na sua alma. Era o Senhor dizendo: por que me persegues? Por que me persegues? E quando ele levanta dali, mesmo sem enxergar, ele sai dali e vai para a casa do servo de Deus. E quando ele chega ali, todo mundo estava apavorado, porque para todo mundo de Damasco, todo mundo de Damasco, estava chegando ali o perseguidor. Mas eles não sabiam que ali já estava um vaso quebrado pelas mãos do oleiro, que não era mais o perseguidor, mas seria o perseguido Paulo. E agora Deus levanta Paulo para sintetizar. E Paulo vai dar uma ortodoxia, porque o cristianismo não tinha ortodoxia. O cristianismo só tinha ortopraxia. Ortodoxia, o que eu falo. Ortopraxia, o que eu faço. O cristianismo só tinha prática até Paulo. Só eram práticas. E agora com Paulo, o cristianismo vai ganhar uma ortodoxia. O cristianismo vai ganhar uma teoria, porque não se tinha teoria. Não se dava tempo para ter teoria.
Não existia ninguém capaz para dar uma teoria, não nesses moldes. E aí Deus vai levantar Paulo. E quem era Paulo? Paulo era hebreus dos hebreus, de uma tribo proeminente, tribo de Benjamim. Paulo, ele tinha dupla nacionalidade. Paulo foi aluno de Gamaliel, que era o maior rabino, considerado o maior rabino de Israel até hoje. Paulo, ele conhecia a filosofia dos estoicas, dos epicureus, era formado na filosofia de Creta. Paulo conhecia 1.600 preceitos do sábado, 996 mandamentos, 1.800 regulamentos. Paulo conhecia a Misná, a Taná e a Torá de có e salteado. Paulo falava grego, falava hebraico, falava aramaico, falava latim e falava árabe. Paulo foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis a qual os homens não seria lícito falar. O Novo Testamento possui 27 livros, Paulo sozinho escreveu 13. Praticamente a metade do Novo Testamento Paulo escreveu. A mente de Paulo era uma usina de coisas celestiais, indomável, intelectual, cheio de fervor por aquilo que o Evangelho denunciava. A rede de Paulo era uma rede de anônimos. Ele não queria pregar nas grandes catedrais, nos lugares de maiores repercussão. A Bíblia diz que Paulo queria pregar nos confins da terra. Eu quero ir para os confins da terra, eu quero ir para a Espanha, ou seja, eu quero pregar aonde ninguém pregou. Os pregadores de hoje, eles querem pregar aonde todo mundo pregou. Não, fulano pregou lá, eu quero pregar lá, eu quero pregar em tal lugar, eu quero estar em tal lugar, porque lá tem mídia. Não, Paulo era diferente. Ele queria ir para a Espanha, que eram os confins da terra daquela época, pregar aonde ninguém pregou. Os companheiros de Paulo eram anônimos, eram pessoas que não tinham grande repercussão, que não tinham conhecimento. Era Epafrodito, era Evódia, era Síndique, era Priscila, era Áquila. Eram pessoas que não são praticamente citadas com os grandes históricos na Bíblia. Essas pessoas eram os ajudadores, as pessoas que estavam ao lado de Paulo. E toda essa história que você vê aqui, nos 4 capítulos de Filipenses, porque Filipenses é um livro que só possui 4 capítulos, elas nascem no livro de Atos. Então, se você quiser entender a história de Jesus, você vai ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um escrito a partir de uma visão. E se você quiser entender a história da igreja, e quando eu estou falando igreja, eu estou falando de Atos e das cartas posteriores que vêm após Atos, que são as 13 cartas, que nascem todas no livro de Atos. Então você vai ver trechos de surgimentos de outros livros, que na verdade eram igrejas, que nasceram em reuniões dos 26 capítulos ali em Atos, que não tem uma conjunção conclusiva. Quando você vai ler um texto, todo texto tem uma introdução, tem um corpo e tem uma conclusão. Então você já conversou com aquela pessoa, que a pessoa está falando A, daqui a pouco está falando B, você não consegue entender o que a pessoa está falando, porque a conversa da pessoa tem uma introdução, tem um corpo e não tem uma conclusão. É tipo o Bruno Henrique dando entrevista, né? Ele começa a dar entrevista e você não consegue entender o que ele está falando, porque todo texto precisa ter uma introdução, um corpo e uma conclusão. Só que o livro de Atos não tem conjunção conclusiva, ou seja, não tem conclusão. Quando você chega no capítulo 26, você tem a ideia que você vai ler o capítulo 27 e vai encontrar lá o capítulo 27, porque não amarra o texto, não conclui o texto. E por que não conclui o texto? Porque está falando sobre a história da igreja. E a igreja, ela não é a mistura
da tinta com o papel. A igreja não está nas amarrações do texto sagrado. A igreja salta dos textos sagrados. E por que não tem uma conjunção conclusiva? Porque todos nós, todos os dias, estamos escrevendo com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso modo de viver, com a nossa ortopraxia, a história da igreja. E aí eu vou te fazer uma pergunta para você refletir, reflexiva, para você responder para você mesmo. Como você tem escrito a história da igreja? Será que a sua vida tem servido, tem saltado desse texto, e você tem escrito essa história de forma nobre, de forma louvável? Você se sente igreja? Porque igreja não é ser santo, igreja é relacionamento, entendeu? E nem todos os dias o relacionamento está bom, porque o que define o relacionamento não é termômetro, é constância. E eu sei o que é isso, porque eu estou vindo de 2 casamentos, entendeu? Então eu sei o que é isso. E não pretendo me casar de novo, não pretendo, entendeu? Eu pretendo ficar solteiro. Então, o que define o relacionamento não é o termômetro, é a constância. E o que é a constância, pastor? É você segurar na mão de alguém e alguém segurar na sua mão, tipo o que a Cláudia faz com a Nikita. É você segurar na mão de alguém e alguém segurar na sua mão e um dizer para o outro assim, ó: eu não solto. E se chover, não solto. Tiver dificuldade, não solto. O termômetro, pastora Marta, nem está lá em cima. Teoricamente eu consigo fazer todo o casamento dar certo, tá? Se tiver com problema, vem falar comigo. Vou te dar as receitas, tu vai ficar casado 150 anos. Só não serve para mim. Estou brincando. Olha só. Não, coitado. Só, deixa o carro para lá. Foi uma coisa séria. Olha só, presta atenção. Estou brincando. Eu não queria falar sobre ele hoje, mas não tem problema, né? É porque ele é o garoto propaganda das minhas mensagens. É o garoto propaganda das minhas mensagens. Geralmente quando você fala de alguém é porque você ama aquele cara, né? Você gosta mais dele. Sabe que ele tem equilíbrio para ouvir, né? Tudo isso, né? Enfim. Nem sempre o termômetro está lá em cima, entendeu? Mas a constância define o relacionamento. Porque até o casamento é uma decisão, entendeu? E uma outra coisa que eu vou falar para você. Para um casamento dar certo, os dois têm que querer, tá? Não adianta um só querer. Eu converso com muita gente, né? Assim, com muito problema. Porque a gente não é pastor só que não, irmão. A gente é pastor 24 horas. Entendeu? Internet, rua. Né? Uma homem, sangue na academia, em tudo quanto é lugar, irmão. Entendeu? É um problema. Você não consegue. Hoje eu fui para a academia, não consegui malhar, não consegui. Um parava, pastor, preciso falar com o senhor. O outro, pastor, é menino da casa, pô, pastor, preciso falar com o senhor. Não consegui, eu desisti. Já tinha passado 2 horas, eu não consegui. Fiz minha série rapidinho e fui embora. É muito problema, entendeu? O pessoal com muito problema. E sempre problema nesse campo de relacionamento. E quer conselho mesmo, porque está sofrendo muito. Quer que a esposa volte, quer que o marido volte. E eu tenho que ser real, falar a verdade. Filho, se a pessoa não quiser, Deus não vai fazer, filho. Por quê? Tem um livre-arbítrio. Então, às vezes, eu estou orando por uma coisa e eu estou numa guerra sozinho. Porque a pessoa não quer. Se a pessoa não quer, filho, segue. Porque para o casamento dar certo, os dois precisam querer. Porque o que define o casamento não é o termômetro, é a constância. E aqui estava a igreja, presente. A primeira igreja na Europa,
Atos dos Apóstolos, capítulo 26, vai falar sobre essa igreja. Por isso que todas as vezes que nós escrevemos as nossas ações, nós estamos reescrevendo a história de Atos, ou continuando a escrever, capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, assim como surgiram as cartas, as epístolas, que são as extensões de Atos. E nós somos as extensões das epístolas. Por isso que esses livros aqui são livros doutrinários. E o Antigo Testamento? Histórico. É tudo a Bíblia. Mas você não vai matar animal lá no fundo da sua casa, você não vai usar roupa sacerdotal, você não vai acender incenso, não vai carregar a Arca da Aliança. Por quê? Tem valor histórico. E o que tem valor doutrinário? Biográfico, evangelhos, doutrinários, epístolas, revelação, apocalipse. Seguiu isso aqui, irmão? Não tem como errar, não tem forma de errar. E aí Paulo funda a igreja. Como nasce essa igreja? Como nasce essa igreja aqui? Atos 16, eu quero entender como nasce Filipenses, Atos 16. Você vai ler Atos 16, é o surgimento de Filipenses. Entendeu? A igreja nasce lá. Como é que nasceu? Pancada. 39 chicotadas, 12 portas adentro, cárcere inferior, urina e fezes de outros presos, algo terrível. Perto da meia-noite, Silas cantava, Paulo orava, Paulo orava, Silas cantava, e a Bíblia diz que houve-se um grande terremoto. Depois daquele dia, aquela prisão nunca mais prendeu ninguém. Acabaram com a prisão e nasceu a igreja de Filipos. Entendeu? A igreja que foi mais parceira de Paulo em todo o ministério. Você vê que o teor doutrinário de Paulo para Corinto é diferente. Corinto, Paulo exorta, Paulo fala. Filipenses não, Paulo só elogia. Porque existem coisas que você não precisa falar, até mesmo porque a Bíblia é cirúrgica, entendeu? Deus é cirúrgico, Deus é objetivo. Ele não vai fazer rodeios para sarar a tua dor, para sarar a tua enfermidade, para te orientar. Ele é cirúrgico. E, pastor, aonde foi escrita essa carta? Essa carta aqui foi escrita em Roma. Existem duas citações aqui também de duas cidades, Macedônia e Tessalônica. Quando Paulo estava na Macedônia, ele escreveu 2 Coríntios. Quando ele estava em Tessalônica, ele escreveu 1 Coríntios. Ele estava em um lugar e via os problemas daquela igreja e escrevia uma carta e alguém levava aquela carta para aquelas pessoas e eles liam ali para resolver aqueles problemas. Como Paulo ficava sabendo? Através de visão, revelação? Muitas vezes não. Alguém levava o problema. Era fofoca? Não. Porque só é fofoca quando você não dá nomes. Porque tudo aquilo que você não dá nomes vira fofoca. Inclusive o nome de 3 demônios que existem lá no inferno. Me disseram, me falaram e me contaram. Me disseram, me falaram e me contaram. Ó, fulano, me disseram isso e isso aqui. Rapaz, me contaram isso e isso aqui. Me falaram isso e isso aqui. Esquece. Soube pela família de Cloé que há dissensão entre vocês. Eu estou escrevendo assim, irmão. Receita para se acabar com a fofoca. Aquilo que o judiciário chama de acareação. Soube pela família de Cloé que há dissensão entre vocês. Outra coisa, você é cirúrgico. É isso, isso e isso. Aqui, Paulo estava onde? Preso em Roma. Paulo ficou preso 2 vezes em Roma. Faltam 8 minutos, eu já vou terminar. Paulo ficou preso duas vezes em Roma. A primeira prisão de Paulo em Roma foi essa aqui, aonde ele escreve a carta aos Filipenses. E eu só vou falar sobre essa prisão, depois eu falo sobre a outra, porque não vai dar tempo.
Paulo ficou 2 anos preso em uma casa particular. 2 anos preso em uma casa particular. Essa casa particular, ela era uma extensão do palácio. A segunda prisão de Paulo em Roma foi bem diferente dessa prisão. Se dá por volta do ano 64 DC, não que eu tenha decorado a data, mas de tanto falar sobre essa data, já decorei, porque é o ano que o imperador incendeia Roma. O imperador incendeia Roma em um lapso de loucura. Ele se veste de ator, sobe na torre de Minespa e incendeia Roma totalmente. E Roma era composta por 14 bairros. Desses 14 bairros, 10 desses bairros eram compostos por cristãos e judeus, na sua grande maioria. Naquele lapso de loucura, quando o imperador volta a si e viu que Roma estava destruída, aquele fato que você vai estar nos livros de história, ele coloca a culpa nos cristãos. É por isso que desencadeia a perseguição contra os cristãos. Entendeu? Porque quando os cristãos eles são perseguidos, na grande perseguição, que eles têm que abandonar os seus patrimônios, as suas casas, fugirem, se esconderem em cavernas, em cemitérios, andarem como nômades, enfim, esse tipo de perseguição ainda não havia acontecido. Acontece exatamente por causa desse fato aqui, porque Nero, ele bota a culpa nos cristãos e judeus por terem incendiado Roma. E aí os cristãos e judeus passam a ser considerados uma quadrilha de terroristas que incendiaram Roma e passam a ser perseguidos. E nesse ano aqui, quem era o principal nome do cristianismo? Paulo. Ele era a principal figura do cristianismo. E Paulo, interessante, irmão, que Paulo, sendo a principal figura do cristianismo, e sabendo que o imperador queria matar ele, e sabendo que ele estava sendo acusado de uma coisa que ele não fez, de ter incendiado Roma junto com os cristãos, o que ele faz? Em vez dele pegar um navio para fugir de Roma, ele pega um navio para Roma. É como se Paulo estivesse dizendo: você está me perseguindo? Você quer me matar? Você quer a minha vida? Meu amigo, não se dê esse trabalho, porque eu já estou morto. Eu estou indo até você. Eu já estou morto, eu não vivo mais. Eu não posso te dar a minha vida porque eu já entreguei a Cristo. Eu não vou te dar esse trabalho. Fique tranquilo, não mova o seu império, não mova a sua guarda, não mova o seu poder, não mova o seu dinheiro. Eu estou indo até você porque eu não temo mais. Paulo leu a cartilha do Salmos 23 direitinho. Ainda que eu andasse por perigos de sombra como morte, ainda assim, Herodes, César, Pilatos, ainda assim, eu não temerei. Foi o encontro. Essa prisão é uma prisão antes. Essa casa aqui onde Paulo estava, para acabar, era uma casa particular. E aqui estava a principal guarda de César, que é uma guarda chamada de guarda pretoriana. Eu vou repetir para você guardar. Guarda pretoriana. Pastor, o que era a guarda pretoriana? Era uma guarda composta por 5.000 homens, que transitava em meio à aristocracia, transitava em meio à nobreza, em meio à realeza, em meio à duquesa, em meio ao poder, em meio aos holofotes. Era a guarda que tomava conta do jardim de Herodes.
que tomava conta do palácio de Herodes, era a principal guarda. Essa guarda havia transitado, tomando conta de Paulo, por 2 anos, se dividiram em 3 turnos. No final desses 2 anos, toda a guarda já havia se revezado para tomar conta de Paulo. A igreja de Filipos, como eu já disse aos irmãos, foi a igreja que mais foi parceira de Paulo, mais preocupada com Paulo. E a igreja estava preocupada, porque Paulo estava preso há 2 anos. E eles estavam pensando, como está o nosso irmão Paulo? Será que ele vai entregar o cartão de membro para o pastor Alberto? Será que ele não vai querer ser mais crente? Porque as coisas estão difíceis. As coisas estão fugindo do controle. Como ele está? E todo mundo pensando que Paulo iria se vitimizar. Paulo escreve 15 vezes, alegrai-vos no Senhor. Eu estou preso, né? Mas fica tranquilo, porque a minha alegria vem do Senhor. E só para vocês não terem dúvida, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aí ele vai dizer assim, ó, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Aí quando o diabo pensa que você vai desistir, aí Paulo vai dizer assim, um versículo 10 para Satanás, ó, alegrei-me de sobremaneira. Alegrei-me de sobremaneira. Sabe o que é se alegrar de sobremaneira? Além das suas estruturas. Entendeu? Além da sua condição. Além do seu ambiente. Porque não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. Mas para isso é preciso que haja esse vernáculo. Alegrei-me de sobremaneira. Em quem? Alegrei-me no Senhor. Está difícil? No Senhor. Está com problema? No Senhor. Está desempregado? No Senhor. Está doente? No Senhor. Está passando dificuldade? No Senhor. Está sofrendo? No Senhor. Está chorando? No Senhor. E outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. O mais lindo é o 21. Mas você está sozinho, Paulo, você está abandonado, está sofrendo. Olha o que o 25 diz aqui, o 21 diz aqui, ó. Saudai cada um dos santos em Cristo, os irmãos que se acham comigo vos saúdam, versículo 22. Todos os santos vos saúdam, especificamente os da casa de César. Sabe o que é isso? César não sabia, mas ele havia colocado a sua principal guarda sobre os olhares do segundo maior missionário de toda a história. O primeiro é Cristo, o segundo é Paulo. O primeiro turno chegava, Paulo pregava, se convertia. O segundo turno chegava às 3 da tarde, Paulo pregava, o segundo turno se convertia. 6 da noite, o terceiro turno chegava, Paulo pregava, o terceiro turno se convertia. Segunda tinha conversão, terça tinha conversão, quarta tinha conversão, quinta tinha conversão, sexta tinha conversão. É por isso que Paulo vai dizer aos filipenses, fiquem tranquilos, porque eu estou preso, estou atrás das grades, mas a palavra de Deus está livre. Sabe o que é isso? Paulo estava aqui, o guarda pretoriano estava ali, e aqui a grade. Eu estou preso, mas a palavra ultrapassa as grades. Aleluia. Ultrapassa as cadeias, as prisões, enquanto os ouvidos e os corações. Eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Então, os da casa de César eram aqueles que compunham essa guarda. Eu não estou sozinho não, tem uma igreja aqui. E a igreja que está aqui comigo são aqueles que eram da guarda de César. Aí aqueles guardas pretoriões, eles saíam dali. Paulo estava preso, né? A palavra de Deus está livre. Eles saíam dali, eles iam para o jardim de Herodes, iam para o palácio de Herodes, iam lá no meio da aristocracia. Olha, meu amigo, tem um preso aí, chamado Paulo. Ele está preso, mas ele pregou o evangelho entrou no meu coração, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família. Paulo preso lá atrás da grade.
o guarda pretorião lá no palácio, no meio da aristocracia, mudou a minha vida, e eu quero te anunciar esse Cristo, que eu recebi na cela lá do preso Paulo. Aí o camarada lá no meio da festa da aristocracia se convertia. Aí o outro guarda lá no jardim de Herodes: olha, meu amigo, eu recebi uma palavra lá do preso Saulo, preso Paulo, aquele que está lá naquela casa particular. Eu me converti, me fez bem, minha família se converteu, tudo mudou. Eu quero te anunciar esse Cristo. Paulo está preso lá na casa particular, sendo guardado pelos guardas pretoriões, e o guarda pretorião que está lá no jardim de Herodes está pregando o evangelho, e Paulo preso lá, e a igreja tomando o palácio de Herodes, e a igreja tomando o jardim de Herodes. Entenda uma coisa, irmãos, não existe correntes, barreiras, dificuldades, problemas que possam impedir as correntezas e as forças dessas águas aqui. Podem se mudar os cursos dos rios, dos mares, mas não existe possibilidade de mudar o curso dessa palavra aqui, porque ela vai entrando, ela vai invadindo, vai dando forma, vai limpando, vai transformando, vai sarando, porque essa palavra é poder, essa palavra é poder, essa palavra é poder. E aqui eu finalizo. Eu quero pregar com autoridade, eu quero pregar com conhecimento, e eu quero viver essa palavra. Deus não dá conhecimento para ninguém, Deus dá sabedoria. O primeiro conselho: Deus não dá conhecimento para ninguém, Deus dá sabedoria. Conhecimento é uma base de esforço misturado com persistência. Esforço misturado com persistência. Isso é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de saber viver, viver bem, viver sem se embaraçar com os negócios dessa vida. O que é a sabedoria, pastor? Sabedoria é a capacidade de saber viver, viver bem, viver sem se embaraçar com os negócios dessa vida. E eu quero que essa palavra entre no meu coração. Só existe uma possibilidade: jejum e oração. Jejum para mortificar a nossa carne, para amortecer as nossas paixões infames, para zerar o nosso termômetro de carnalidade. Isso é o jejum. E oração para fortalecer o espírito. Só assim iremos viver essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Espero de verdade ter contribuído nessa noite com dedicação, palavra e poder sobre a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus. Amém. E agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.